Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Eu comprometo a noiva do Cordeiro com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos motivos de graça para estar feliz com o Senhor Jesus. Todos os dias da nossa vida, o Senhor Jesus ele manifesta o teu amor por nós. Você tem prova, você prova, irmão, eles provam. Se você acordou por esta manhã, foi porque o amor de Cristo se manifestou em sua vida. Se você teve forças para levantar da tua cama, foi o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Vou cantar um corinho aqui, a gente já vamos entrar na palavra, porque a hora não nos espera. Este avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. Foi Jesus que deu e permanecerá, permanecerá, permanecerá. Nem meu pai, nem minha mãe poderão me impedir. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver. E não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver. E uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Cante para ele com som. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Neste lugar, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Os que cantaram aqui se alegrarão. Os que cantaram aqui se alegrarão. Cantarei glória a Jesus. A minha vida ele conduz. Cantarei o teu louvor, pelos sarando na presença. Cantarei o seu louvor e os enfermos vão sarando na presença do Senhor. Amém, Jesus. Glorifica o santo e eterno nome de Jesus, porque ele se faz presente aqui. Aleluia. Pega as vossas Bíblias, as santas e sagradas Escrituras, e abra no livro da Epístolas aos Hebreus. Aleluia. Pega a vossa Bíblia e abra no livro da Epístola aos Hebreus, no seu capítulo de número 10.
iremos ler no seu versículo de número 37. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Aleluia. Quem achou, diga eu. Aleluia. Vamos ler enquanto você acha aí. Se você não achou, continua procurando. É necessário que a gente ficamos com a Bíblia aberta. Aleluia. Epístola aos Hebreus, no seu capítulo de número 10, e versículo de número 37, a palavra vai nos dizer: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Levanta a Sagrada Escritura para o alto. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós estamos aqui porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz, nós necessitamos de ver o Teu poder sobre a nossa vida. Fala conosco, meu Pai, nesta tarde, liberando para nós agora o irmão Vinícius sendo conduzido pelo Espírito excelente do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqui o livro qual acabamos de ler, meus amados irmãos, vai falar da exortação, a epístola aos Hebreus vai nos dizer a exortação para nós perseverar na fé. O que é exortação? Aleluia. Exortação é como se fosse um lembrete, é como se fosse chamar a atenção, aleluia, para perseverar na fé. E o capítulo 37, como nós acabamos de ler, porque ainda um pouquinho de tempo. Meus amados irmãos, isso faz entender que pouco é uma coisa, agora pouquinho não tem brecha, é muito pouco. Pouco é uma coisa, ainda é largo, mas pouquinho quer dizer que é muito, muito menor do que pouco. Aleluia. E o que há de vir virá, aleluia, e não tardará. Aleluia. Aqui a epístola aos Hebreus vai nos ensinar a gente perseverar na fé. Mas qual fé é essa, irmão Vinícius? A fé de Jesus Cristo. Não adianta a gente querermos, aleluia, praticar na nossa fé, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas aquele que está na verdadeira fé de Jesus, esses faz a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, aleluia, a fé de Jesus Cristo é aquela que nós venha renunciar a nossa vida, que a gente venha seguir os seus passos, que a gente venha depois fazer conforme a tua vontade, seguir os teus estatutos, os teus preceitos e os teus mandamentos. Aleluia. Esta é a verdadeira fé, porque, aleluia, nos tempos de hoje se amontoarão doutores, aleluia, conforme as suas próprias concupiscências, então nas suas próprias fés. Aleluia, é que a palavra vai nos dizer aqui hoje, para a gente perseverar na verdadeira fé de Jesus Cristo. Aleluia. A fé de Jesus Cristo, meus amados irmãos, é aquela, aleluia, que é verdadeira. É aquela que foi ensinada pelo teu próprio Pai. Aleluia, deixamos os mandamentos, deixamos as palavras para nós desde o princípio, desde o começo de todas as coisas. Aleluia, não adianta, aleluia, fazer como os doutores estão fazendo, conforme as tuas próprias concupiscências, seguindo a sua própria fé, aleluia, e agradando, aleluia, a si mesmo. Mas a verdadeira fé de Jesus, ela agrada, aleluia, a Deus. Aquele que está, aleluia, em Jesus, aquele que está na verdadeira fé, está onde? No caminho. Porque quem é o caminho? É Jesus. E aquele que está no caminho, ele está com Jesus e está na verdade. Mas aquele, aleluia, que está não na verdadeira fé, não está nem no caminho e nem está na verdade. Aleluia. E certamente ele não encontrará a vida. A vida que Jesus ele ofereceu, nos prometeu. Aleluia. Entregando a sua vida para conosco, para que a gente venha a ser perdoado pelos nossos pecados. Aleluia. Esta é a verdadeira fé que Jesus deixou para nós.
Aleluia. Não a fé que nós temos, eu vou crer nisso, eu vou fazer isso, eu vou crer dessa forma, não precisa de tudo isso, não tem necessidade. Esta não é a fé de Jesus para a tua vida. A fé de Jesus é que a gente sigamos as tuas pisadas, os teus passos. Aleluia. E aqui trazendo a exortação para que a gente venha perseverar na fé, porque a vitória ela não está no meio, a vitória ela não está no começo, a vitória ela está no fim. E certamente se a gente perseverarmos na fé de Jesus, na verdadeira fé, certamente nós estaremos no caminho, nós estaremos na verdade e nós estaremos com Jesus. Certamente nós estaremos, aleluia, caminhando, aleluia, para a vida eterna, porque depois dessa vida aqui na terra, aleluia, há a eternidade. E só há dois caminhos, duas portas, duas entradas. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Não é como muitos falam que o Senhor está tardando desde o tempo que nossos pais dormiram, que nossos pais faleceram, que eles vinham falando, a nossa tataravó, a nossa bisavó, o nosso avô, vem falando desde a minha mocidade, desde a minha criança, desde que eu era pequeno, aleluia, até hoje Jesus não voltou. Aleluia. Essas pessoas que estão corrompidas, essas pessoas que não creem na verdadeira fé de Jesus, que Ele há de vir. Ele está mais perto de quanto nós aceitamos a Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Ele está mais próximo do que nós imaginamos, igreja. Aleluia. E eu vou falar para nós, aleluia. Se Ele há de vir, aleluia, e Ele não tardará, como que está a nossa vida diante de Deus? Sendo que nós seremos justificados, seremos julgados por todas as nossas obras, seremos, aleluia, condenados, aleluia, conforme as nossas obras. Como que está a tua vida diante de Deus? Qual é a fé que você está acreditando nesta tarde, nesses dias? Nós devemos perseverar, igreja, na verdadeira fé de Jesus. Se você não a conhece, aleluia, compre uma Bíblia, passa a andar com a Bíblia, lê a Bíblia. Tem gente que perde o tempo lendo, livros, aleluia, de romance, livros de ficção e vários outros tipos de livros, mas não lê a Bíblia. Essa Bíblia é tão efeito, essa Bíblia é eficaz. Essa Bíblia ela conduz, aleluia, para a salvação. E muitas pessoas não veem dar crédito para esse livro sagrado, o qual, aleluia, foi escrito, aleluia, e inspirado por Deus. Aleluia, santo é o Senhor Jesus. Nós devemos, aleluia, necessitar, aleluia, de ter paciência para poder perseverar na fé. Aleluia. Para que depois de haveres feito a vontade de Deus, perseverando, tendo paciência, aleluia, nós possamos alcançar a promessa de Deus para a nossa vida. Agora Ele prometeu, aleluia, eu darei a coroa para aquele que for justo e fiel, para aquele que me seguir e para aquele que renunciar à tua própria vida. Aquele que quer me seguir e vir após mim, aleluia, pegue a tua cruz e renuncia, deixa a tua vida, e certamente você vai perder a tua vida aqui nessa terra, mas lá no dia do juízo final, lá no dia, aleluia, você receberá a tua vida. Aleluia. Ele vai falar para os amados irmãos, aleluia, vinde após mim, aleluia, pega a tua cruz e siga-me. Se Jesus ele for um homem, aleluia, 100% homem, 100% Deus, ele sofreu injustamente. Quem somos nós para não perseverar, para não sofrer nessa terra? Pensa comigo, se Jesus sofreu, aleluia, uma morte de cruz. Naquela época, a morte de cruz era pendurado, era levantado no madeiro. A pior pessoa, com o pior pecado, aleluia, naquela época, era levantada no madeiro. E Jesus ele foi levantado no madeiro, aleluia, por mim e por ti. Aleluia. Por que, irmão Vinícius? Porque ele veio no projeto de Deus para que a gente, aleluia, venha ser salvos, libertos e perdoados para acordar na eterna celestial mansão. A Nova Jerusalém ela já está preparada. Já está preparada a Nova Jerusalém. Vai depender de nós ter paciência, perseverar na fé de Jesus, para que a gente venha conseguir alcançar a promessa de Deus, a promessa que Ele fez por nós. Ah,
aleluia, eu não vou, aleluia, ser condenado por causa disso, por causa daquilo, aleluia, vai sim. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Todas as nossas atitudes nos trazem consequências, aleluia. E há só dois caminhos, meus amados irmãos, só há dois caminhos para a gente seguir. É o caminho, aleluia, da porta estreita e o caminho da porta larga. Aleluia, porque o Senhor há de vir e Ele não tardará. Ele já está às portas, aleluia. Eis que as janelas do céu já estão abertas. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Só há dois caminhos. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa do caminho que conduz à perdição, e são muitos que se encontram por ela. Aleluia. E porque estreito é o caminho, e difícil e trabalhoso, que conduz à salvação, e poucos há que se encontram por ele. Aleluia. E por quê? Porque ninguém hoje mais quer renunciar, ninguém mais quer deixar aquela prática mundana, ninguém mais quer, aleluia, deixar aqueles seus desejos, as suas concupiscências, que não procedem do Pai e sim do mundo. E o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que está, aleluia, na verdadeira fé com Jesus, esse receberá a vida eterna. Santo o Senhor Jesus de Nazaré. Só há dois caminhos. E certamente Jesus deverá fazer comparação de duas estruturas, ou seja, de duas pessoas. Lá em Mateus, no seu capítulo 7, no seu versículo 24, o qual ele vai dizer os dois alicerces. Aleluia. Ele vai dizer assim: pois aquele que ouve, escuta as minhas palavras e as pratica, aleluia, compará-lo-ei a um homem prudente. Aleluia. Porque ele ouviu, ele não somente ouviu, ele não somente compreendeu, mas ele está praticando. Então ele está sendo um povo prudente, cauteloso, zeloso na minha presença. Certamente, este que escuta, ouve, compreende e pratica as palavras de Jesus, certamente quando vir os dias difíceis, ele vai estar firmado em Jesus. A tua casa, o teu templo, você vai estar firmado. Por quê? Porque você procurou, aleluia, ter estrutura, você procurou ter alicerce, você procurou ter fundamento, base, pilares na presença de Deus. E só Deus que pode, aleluia, nos sustentar. É só Deus que pode firmar, deixar nós em pé nesta terra. Sem Deus não conseguimos. É queda após queda, é indo pessoas indo de mal ao pior. Eles estão sem Jesus, não quer seguir o que Jesus deixou. A verdade é que pessoas estão sofrendo sem necessidade. Elas estão vivendo conforme as suas concupiscências, o seu desejo. Estão quebrando a cara. Depois não sabem porque, aleluia, está oprimida. Porque, aleluia, olha como que as coisas, meus amados irmãos. Hoje o termo é depressão. Mentira, não é depressão não. É opressão. A realidade. O termo usado depressão é para que a gente não venha entender que o agente por trás de tudo isso daí é Satanás que está nos oprimindo. Pense comigo. Depressão, está com depressão? Mentira. É opressão maligna, aleluia, na mente do ser humano, na vida do ser humano, no casal, aleluia, no cônjuge, no casamento. É depressão, aleluia, é opressão maligna, não depressão. Eles falam, aleluia, depressão, para que você não venha imaginar que existe alguém por detrás disso que está acontecendo na tua vida. Então o Satanás, ele está agindo, aleluia, com os seus sutis ataques, com a sua sutileza, para que a gente não venha entender, para que a gente não venha perceber que ele está por detrás de muitas coisas nessa terra. Então, o próprio povo do mundo, o espírito do anticristo, tirou, aleluia, o termo opressão e colocou depressão. Para quê? Para que colocar que a pessoa está depressiva porque ela errou, porque ela pegou. Ela está depressiva porque ela ficou depressiva sozinha. Mentira. É opressão maligna. Não existe depressão, é opressão maligna. Aleluia. Porque nós estamos seguindo os passos de Jesus. Porque nós estamos seguindo os mandamentos que Jesus tem deixado para o seu povo. Certo, aleluia, que nós temos, aleluia, o livre-árbitro de fazer o que bem quiser.
Mas devemos saber, aleluia, que as nossas atitudes trazem consequências. E certamente uma pessoa que ouve essas palavras, qual eu estou pregando, qual eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, a pessoa que ouve e compreende, certamente ela está na verdade, ela está no caminho, ela vai receber a vida. Porque Jesus é a vida, a verdade e o caminho. É o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Se você está na verdade, você está no caminho. Se você está no caminho, você está com Jesus. Aleluia. Devemos fazer como Noé fez. Na época do dilúvio, Noé foi o único que foi achado graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque se desviaram da aparência do mal. Porque ele seguia o que Jesus tinha deixado para ele. E o plano de Jesus, de Deus, não foi trucidar aquela cidade e acabar com toda a humanidade. Não. O plano de Jesus, aleluia, de Deus, é restaurar o teu povo. Ele separou Noé, aleluia, que o único que ele viu graça em Noé. A bênção imerecível. Ele viu, aleluia, Noé na tua família. Então ele falou: eu vou restaurar o meu povo. Aleluia, separou Noé, a tua família, os teus filhos, as esposas dos teus filhos, e aleluia, cada tipo de espécie de animal, e colocou dentro daquela arca que foi construída para Noé. Que todo mundo achava que Noé estava ficando maluco a construir uma arca no deserto. Aleluia. Onde não tinha água, onde não tinha nada. Mas certamente Noé estava sendo sábio, aleluia. Certamente Noé era chamado amigo de Deus, porque ele renunciou a tua vida, ele deixou de fazer conforme a tua vontade, para viver conforme a vontade de Deus. A concupiscência, o desejo, não procede do Pai, não. Os desejos da carne, os desejos carnal, não procede de Deus, não. Procede do mundo. E o mundo e a sua concupiscência passa. Aleluia. Devemos abrir os nossos olhos. Ah, mas isso daqui, eu acho que essa igreja, como eu ouvi esses dias, essa igreja está muito demais. Não tem um porquê disso. Está muito rígido. Não tem um porquê disso. Não tem. Você vai ver. Aleluia. Aleluia. Cada um dará conta, aleluia, das tuas obras. Cada um dará conta da tua alma, da tua vida. Aleluia. Mas, aleluia, nós pregadores, nós temos, aleluia, o dever de passar a verdadeira fé, passar a verdadeira verdade de Jesus. Pregar para vocês, dou o que doer, se você não gostar, se aquele, aleluia, eu sou um católico, não gostar, se ele não gostar, nós estamos pregando a verdade. Quem sabe assim, a palavra ela permeia, ela é profunda no teu coração, e você vem entender, aleluia, que esta é a verdadeira fé, esta é a verdadeira palavra, o qual nós estamos pregando. Aleluia, porque se nós não pregarmos a verdade, nós também daremos conta, aleluia, diante de Deus. Porque nós subimos aqui em cima do altar e não fazemos a vontade de Deus. Nós devemos falar qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então é isso, meus irmãos. Aquele que ouve essas palavras, como está vindo agora em nossos corações, o qual ouve essas palavras agora, nesta tarde, não pratica. Jesus vai fazer uma comparação de uma pessoa insensata. Aleluia. Uma pessoa, aleluia, que está conforme as forças do seu próprio braço. Uma pessoa com a força do seu próprio braço, você não vai muito longe. Você pega uma gripe, você não consegue nem levantar da tua cama. Mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós estamos, aleluia, com Jesus. Quando nós estamos, aleluia, fazendo a vontade de Deus, nós estamos, aleluia, segurando na destra do Pai. Certamente Ele não deixará a gente cair, a nossa casa ter ruína. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Então, aleluia, aquele que ouve e não pratica a palavra do Senhor Jesus, ele não vai ter estrutura nenhuma. Ele não vai ter estrutura, ela não vai ter estrutura nenhuma. Ela não vai ter base, não vai ter fundamento, não vai ter alicerce, não vai ter pilares. E certamente quando vir, aleluia, Satanás, aleluia, com seus sutis ataques, aleluia, para te oprimir,
Porque você está longe da verdade, do caminho e de Jesus. Você está longe do caminho, da verdade, da vida que é Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Então é isso, meus amados irmãos. A gente devemos praticar, porque não adianta de nada eu saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se eu não vivo ela. Não adianta nada eu subir aqui em cima desse altar e pregar uma coisa que eu não vivo. Não adianta eu falar do amor de Jesus se eu não posso amar o meu próximo. Não adianta, Jesus ele está bem. Então nós devemos, aleluia, deixar a nossa vida de lado. Você está falando o que, irmão? Que eu devo deixar meu trabalho, meus filhos, para viver para Jesus? Não. Eu estou dizendo que você deve renunciar à tua vida. Perdê-la hoje, achará depois. Aleluia. O que adianta ganhar o mundo inteiro, aleluia, ganhar o mundo inteiro hoje? Chegar no dia do juízo final. Será lançado no lago de fogo e com enxofre. Será lançado e aprisionado com os demônios, onde os demônios te vão te atormentar pelo resto da tua vida, onde não haverá morte. O que adianta? Aleluia, ganhar o mundo. Ganhar o mundo nessa vida, depois ser lançado e passar pela tribulação, grande tribulação. Aleluia. Eu estou renunciando a minha vida porque eu quero me encontrar com Cristo. Outra hora eu estava perdido neste mundo. Aleluia, nos desejos deste mundo, no desejo da carne, nas concupiscências da vida, na soberba da vida. Aleluia, eu estava perdido, aleluia. Mas depois que eu tive um encontro com Jesus, aleluia, eu falei, agora eu tenho que levar as coisas sérias uma vez por todas. Porque agora eu sei, aleluia, da verdade. E agora eu sei, aleluia, dos seus efeitos. Aleluia, certamente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que levo na carne é para Jesus. Porque quando a gente desce, aleluia, quando a gente desce nas águas batismais, quando a gente é batizado, ali morre a pessoa velha. E eis que sobe, por exemplo, uma pessoa em espírito. Então não devemos mais, aleluia, viver conforme o nosso desejo nessa terra. Porque se a gente agradar a nossa carne, se a gente agradar o nosso desejo, certamente desagradará a Deus. E vai ser difícil a gente receber uma coroa da vida. Será difícil a gente receber a coroa da vida. Aleluia, Jesus ele vai falar, aleluia, em Apocalipse, aleluia, 3:11. Eis que vem o Senhor, guarde os que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Devemos guardar o que temos, a verdade é aquilo. Nós temos um livre acesso, aleluia, de ter um encontro com Deus todo dia. Nós temos um livre acesso de caminhar pela rua, com a Bíblia embaixo do braço. Tem países, aleluia, que já foram destruídos, igrejas demolidas, aleluia. Pessoa que foi encontrada com apenas uma página, aleluia, na sua mão e foram mortas pelo Evangelho, pela palavra, pela verdade. Então, hoje aqui, aleluia, no Brasil, em São Paulo, a gente podemos carregar uma Bíblia embaixo dos braços. Aleluia, ainda nós temos tempo de fazer isso, de ler a Bíblia, de caminhar com ela. E quando começar a perseguição aqui, muitos outros países, aleluia, já não podem mais pregar, não pode mais ter uma Bíblia que eles te matam. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Eu não lembro o país, mas veio algo em mente aqui agora, aleluia. Aleluia. Aquele presidente Lula, aleluia, aquele espírito do anticristo, aleluia, ele se juntou, aleluia, com outros presidentes de outros países, aleluia, e fecharam igrejas. Aquilo é o próprio Satanás, meus irmãos. É o próprio espírito do anticristo. Aleluia. Aleluia, fechando a igreja, perseguindo os cristãos. Por quê? Para que, aleluia, a luz do Evangelho, a luz da verdade, não venha resplandecer na nossa vida. Para que a gente não venha, aleluia, se encontrar, aleluia, no caminho da verdade. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Certamente, meus amados irmãos, no livro de Mateus, no seu capítulo de número 25, vai falar da parábola, aleluia,
das 10 virgens, aleluia, que serão semelhantemente ao reino do céu, aleluia. 5 delas estavam tentadas para se encontrar com Deus, com o noivo. 5 delas não estavam nem aí, deixaram para querer fazer por última hora, como está acontecendo nos dias de hoje nas igrejas. Não, vou fazer na última hora. Nossa, estou ouvindo que Jesus vai voltar desde a minha tataravó lá atrás e não voltou ainda. Vai demorar ainda. Aleluia. Não é como muitos falam, Jesus pode voltar daqui a 30 anos, não. Jesus pode voltar é hoje. Aleluia. É hoje. Se nós pregarmos que Jesus pode voltar daqui a 30 anos, a pessoa vai se relaxar e falar, não, daqui a 30 anos tem muito chão. Eu vou viver uns 25 anos, 27, 28 anos, quando estiver próximo de Jesus voltar, aí eu faço um concerto na minha vida. Não, o concerto é hoje. Aleluia, santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Certamente Jesus parece a Maria Madalena, que era uma das suas seguidoras que foram curadas, foram libertas por ti. Mas pastor Rogério, no seu capítulo, no seu livro de João, capítulo 20, versículo 11, vai dizer que Jesus aparece a Maria Madalena e ela não reconhece, ela não entendeu, ela não conseguiu saber que era Jesus. Por quê? Porque ela estava tentada, aleluia, para saber, ela se preocupando com aquilo que Jesus não queria que ela se preocupasse. Jesus vinha pregando para ela dia após dia: olha, eu serei entregado à mão dos homens, eu morrerei, eu serei levantado no madeiro, eu serei crucificado, eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele vinha pregando, aleluia, glória a Deus, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia. E o anjo do Senhor desceu, não de jaziga, ao sepulcro onde estava Jesus. Aleluia. Maria foi até lá correndo, aleluia, sabendo que ele estava lá sepultado. Quando chegou lá, deu de encontro com a pedra removida, deu de encontro com o sepulcro vazio. Aleluia. E chorando, 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 até que certamente ela olhou para debaixo do sepulcro, ela viu 2 anjos, um sentado ali aos pés, ali onde era meio que o leito, e outro sentado à cabeceira. Foi quando os anjos olharam para ela e falou: Maria, por que tu choras? Aleluia. E Maria continua chorando, e ele fala: Maria, por que tu choras? Aleluia. Quando ela deu de encontro, aleluia, com Jesus, de frente, face a face, ela não reconheceu Jesus. Por quê? Porque ela estava tentada, aleluia, preocupada com aquilo que não devia estar preocupada. Hoje não é diferente nos dias de hoje. Os cristãos estão preocupados, aleluia, como que seria o final do ano, como seria o Natal, qual roupa iria de vestir, o que vai fazer, qual é a casa, qual é o carro, como que está a minha conta. Está preocupado com tantas coisas, mas não está preocupado com a vida do Senhor. Estão se preocupando com tantas coisas, mas não se preocupa com a vida do Senhor, não se preocupa com a tua própria vida, como está diante de Deus. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Então Maria, ela estava preocupada em saber do corpo, mas ela não estava preocupada em entender o processo de Jesus. Ela estava preocupada em onde está o corpo, diz onde ele está, para que eu possa levá-lo. Aleluia. Certamente Jesus apareceu para ela e ela não reconheceu que era Jesus. Jesus disse: Maria, por que tu choras? Por que tu choras, Maria? E ela chama, aleluia, cuidando que fosse, aleluia, um outro homem, aleluia, glórias a Deus, falando: eu queria saber para onde levaram ele. Imagina, meus irmãos, se encontrar com Jesus, Jesus tem um encontro com você, e você perguntar para Jesus: não, onde que levaram Jesus? Você perguntando para o próprio Jesus. Porque não estava preocupado em entender o processo, não estava preocupado em entender o propósito. Aleluia. Não estava preocupado em entender o processo, o propósito de Deus. Aleluia. Jesus apareceu, Maria Madalena. Aleluia. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? Quem buscas? Ela, cuidando de que era um hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Aí Jesus olhou para ela: meu Deus do céu. Jesus disse para ela: aleluia, Maria. Aí ela, voltando, ele disse: Rabone, que quer dizer mestre. Só que depois ela entendeu que era Jesus. Por quê?
porque estava se atentando, aleluia, glórias a Deus, para se preocupar com aquilo que não deve. Assim somos nós no dia de hoje. Estamos se atentando para se preocupar com tanta coisa, mas não estamos preocupados com a nossa salvação. Aleluia, estamos preocupados com o corpo de Jesus, mas não estamos preocupados em entender o processo. Sendo que ele vinha pregando: eu morrerei, eu serei entregue às mãos dos homens, serei levantado no madeiro, serei pisoteado, açoitado, caluniado, difamado, cuspido, traído, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então nós devemos entender o processo, porque aleluia, então um pouco de tempo o que há de vir virá e não tardará. Jesus ele foi, aleluia, glórias a Deus, mas ele irá voltar. Foi como cordeiro e virá como leão. Como cordeiro ele foi pisado, foi caluniado, foi difamado, foi açoitado, foi perseguido, foi traído. Mas eu quero ver agora fazer quando ele voltar como leão. Aleluia. Eu quero ver quando Jesus voltar. Aleluia. Santo é o Senhor, meu Pai amado. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito de Deus. A Bíblia nos ensina a diversos capítulos e versículos. Eu não vou conseguir descorrer por causa do horário. Mas se for parar para ver, tem milhares e milhares de versículos e capítulos que falam a respeito da vida do Senhor, da grande tribulação, da concupiscência que não procede de Deus, procede do mundo, aleluia, de muitas outras coisas, aleluia, que não devemos se preocupar. Aleluia, Santo Deus, Eterno Pai. Devemos estar atentos, igreja, que o Senhor está voltando. Aleluia, o Senhor está voltando e se quer encontrar. Nós devemos esperar, aleluia, esperar novos céus, nova terra. E nós devemos se encontrar com Cristo Jesus, irrepreensíveis, imaculados, aleluia, em paz com Deus. Nós queremos ser salvos. Porque tem muita pessoa falando que a vida dela de tormento, de perseguição só acaba quando ela morrer. Mentira. Mentira. Ali é só a primeira morte. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Receba toda a glória para ti, Papai querido. Muitos têm começado no Espírito e estão terminando na carne no dia de hoje. Por quê? As práticas contrárias à fé cristã. Estão praticando coisas que é contrário à verdadeira fé. Certamente se corrompe, apodrece, adultera e fica longe de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus de Nazaré. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aleluia. Só para sinalizar para você dizer que é real, aleluia, que estamos falando aqui, discutindo a respeito disso. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Um exemplo, outra hora, eu fiz tatuagem no meu corpo. Isso é concupiscência, o desejo na minha carne. O que mais podemos ver? Colocar um brinco na orelha, passar uma maquiagem, se vestir de uma forma inadequada. Tudo isso daí é a concupiscência da carne, na carne. E a concupiscência dos olhos, irmão Vinícius. É aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, é aquilo que a gente estamos vendo, aleluia, glórias a Deus. Todo esse desejo, aleluia, que nós transmitimos para a nossa vida, não procede de Deus, procede do mundo. E o mundo e a sua concupiscência passa, e a soberba da vida também. Mas aqueles que permanecem em Deus, permanecem em Cristo, esses permanecem, aleluia, para sempre. Aleluia, Espírito Santo da verdade.
Mas qualquer que guarda a minha palavra, o amor de Deus, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aleluia. Então não devemos amar o mundo, nem o que o mundo ama, que não procede de Deus. Aleluia. Vaidades, aleluia, soberba da vida, avareza. Tudo isso daí é coisa de procedência maligna. E eu afirmo, aleluia, com uma total convicção, são coisas que não procedem de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus de Nazaré. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Me falaram esse dia, mas eu sou do ministério tal, e a minha pastora lá é muito usada, e ela anda na verdade, ela é muito usada. Eu falei, é usada? O que ela faz? As orações dela cura? A oração dela liberta? Porque uma coisa é nós ter a sabedoria, outra coisa é ser usado por Deus. Sabedoria, qualquer um pode ter aqui, olha, esse livro. Certamente ele vai se expressar bem através da sabedoria. Mas uma coisa é ser usado por Deus nos dons espirituais. Aleluia, no dom da cura. Quando eu sou orar para uma pessoa que está ali com a hernia de disco, naquela mesma hora ela é sarada. Uma pessoa que está com a sua madre, com o seu ventre, que está estéril, você ora por ela, Deus abençoa, e certamente ela vai dar fruto. Isso é ser usado por Deus. Uma pessoa que está na consciência. Ah, mas ela é pastora, ela está na vaidade, mas ela é muito usada por Deus. Mas naquele dia, que muitos ainda não poderão entrar, falaram assim, Senhor, mas em seu nome nós curamos. Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em seu nome nós libertamos, ajudamos pessoas a se libertar. Senhor, em seu nome nós pregamos a palavra. Em seu nome nós fizemos muitas coisas acontecer. E o Senhor Jesus falava para eles, apartai-vos vós de mim, que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Então Deus ele pode usar uma pessoa que está na vaidade. Pode ou não pode, pastor? Pode. Mas só que no dia do juízo final, ela vai dar conta, aleluia, das suas atitudes, vai dar conta dos seus atos. E às vezes Deus ele só usa aquela pessoa por causa das outras demais que estão ali precisando ouvir a palavra. Se fosse assim, Deus não usaria. Deus usou até uma mula. Será que ele não pode usar um ser humano? Se ele usou até uma mula, uma jumenta. Aleluia. Então é isso, meus amados irmãos. Então, um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então, nós devemos guardar aquilo que nós temos para que ninguém venha tomar nossa coroa. Nós devemos estar firmados em Jesus, firmados na rocha, para que quando venham as provas, as lutas, a muralha, o mar vermelho, o gigante, aleluia, e qualquer tipo de outra coisa que venha para combater com a nossa vida, a gente estaremos guardados em Cristo. Estaremos firmados na rocha que simboliza Jesus Cristo. Aleluia. Então, um pouquinho de tempo. Pouco é uma coisa, pouco ainda tem um espaço. Mas pouquinho é algo muito pequeno. Então, pouquinho de tempo, aleluia. Aquilo que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Devemos ficar firmes na presença de Jesus, porque Ele está voltando, igreja. Amém? Quando você recebe a palavra, diga amém, Jesus. Aleluia. Exalta o Senhor com palmas em ré. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Cadê a nossa irmã aqui? Será que ela vai fazer a oração da fé? Pergunta se ela vai fazer a oração da fé. Pergunta se pode fazer a oração da fé. Aleluia. Passa a parcela do Senhor. Receba essa pessoa com palmas. Graças a Deus, né, igreja? Palavra maravilhosa, né? E a igreja Jesus falou
agora